amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa Páginas Difíceis da Bíblia. Padre Fábio, bom dia, tem a palavra. Bom dia a todos, um prazer estar aqui, Padre. Então, hoje é um dia especial, porque hoje é véspera de Natal, quarto domingo do Advento e véspera do Natal, que já se celebra hoje à noite. Com certeza. Não é? Você também vai ter celebração na sua Mas é que eu não tenho dúvida. Paróquia? Com certeza. E véspera de Natal, para mim, é um dos melhores dias, assim, de clima de Natal. Eu sempre gostei desde criança e, sobretudo, com Jesus, que é o sentido desse Natal, né? Uhum. Tá bom. Então, vamos abrir um parênteses na nossa programação e vamos falar sobre o Natal. Bem, você tem alguma pergunta ou eu... Não, eu já poderia falar uma pergunta aqui já para o senhor. Pode, então fale. Melhor até. Hoje em dia, nós vemos aí que o Natal se tornou uma questão mais comercial do que nunca, hein? É shopping lotado, nada contra, mas eu também vou em shopping, não tem problema nenhum, mas se tornou uma data comercial, vamos dizer assim. É o Papai Noel para lá, para cá, que eu também gosto, mas se perdeu o sentido maravilhoso e espiritual do Natal, né? Como que nós podemos retomar isso como cristãos católicos e não perder o foco quando chega essa época do ano? Bom, infelizmente, é uma pergunta que praticamente não tem resposta. A grande maioria celebra um Natal sem Cristo. Um Natal de comes e bebes, um Natal de reunião de família e de troca de presentes. Repito, um Natal sem Cristo. Nós podemos fazer tudo isto. Nós podemos fazer uma árvore de Natal, nós podemos enfeitar nossas casas, nós podemos trocar presentes. Mas eu diria uma coisa ao telespectador, não se esqueça do menino Jesus. Ponha uma imagem do menino Jesus, ao menos o menino Jesus, num lugar de honra na própria casa. Se tiver o presépio completo, melhor ainda, faça-o. É dar um sentido outro, sem perder o que se tem, não é? Não queremos puxar a orelha de ninguém, absolutamente, sem perder o que se tem. Cristianize-se, ou se cristianize o Natal. Sim. Não é? Isso é possível. Existe um costume que está sendo introduzido, foi introduzido, acredito que o ano passado pelo Papa, e o arcebispo de São Paulo assumiu também aqui na Arquidiocese. No terceiro domingo do Advento, trazerem as imagens do menino Jesus para serem bentas na catedral ou nas igrejas paroquiais. Se benze no terceiro domingo do Advento e depois se leva para casa e no dia do Natal se expõe ali a imagem do menino Jesus. Maravilha. É uma maneira de cristianizar aquilo que no começo era cristão e depois deixou de ser, não é? Porque para o mundo atual o que vale é a economia. Sim. E a pior alternativa a Deus, a antítese mais perfeita de Deus, é isto aqui. É o dinheiro. Venha de onde quiser. Se inicia a extravagância, não é mais evangélico, não é bíblico, nada tem a ver com as pegadas de Jesus. Sim. E dentro desse aspecto, todos exaltam, né, o aspecto da pobreza de Jesus. Mas que pobreza é essa? Que pobreza é? Jesus não foi um pobre como São Francisco de Assis. São Francisco levou isto a um radicalismo muito maior do que Jesus. E foi São Francisco que criou o presépio. É verdade. E foi São Francisco que imaginou o presépio com os óculos dele, com o colorido das lentes dele. E como ele era amante da pobreza,
Ele inventou uma gruta, o texto não fala em gruta. O texto de Lucas não fala em gruta. São Francisco inventou uma gruta, colocou lá dentro animais, o texto não fala disto. E fez Jesus nascer num ambiente subhumano. Bom, você percebe o que é uma exegese assim? Sim. Você percebe que aqui não se lê mais o texto, mas se põe no texto o que eu gostaria que tivesse lá, que estivesse lá. Sim. E todos nós, até eu, faço o presépio assim, só que eu sei o que é que eu estou fazendo. Eu faço o presépio da minha casa direitinho, com as imagens todas, os carneirinhos, os pastores, mas sei que isto não espelha a realidade. A realidade, como tal, nunca será encontrada ou descoberta por quem quer que seja. Interessante. Interessante. Que data Jesus nasceu? Pois é. Nunca saberemos. A Igreja instituiu no século IV, o dia 25 de dezembro, porque era o solstício do inverno e a noite mais comprida, a partir da qual se encurtavam. E Jesus é o sol da justiça. Então, 25 de dezembro. Mas isto apenas no século IV. Olha. Não antes. Antes disso se celebrava? Se celebrava assim em igrejas particulares, mas a Igreja de Roma aceitou no século IV com o dia 25 de dezembro, o solstício do inverno, do sol. Que beleza. E ficou, né? E interessante, 6 meses antes, 24 de junho, celebrou São João Batista. Verdade. É necessário, diz João Batista no quarto evangelho, é necessário que ele cresça e eu diminua. É o dia que a noite na Europa é mais curta e os dias mais compridos. Mas a partir daí, os dias vão se encupridando e as noites vão se encurtando. É necessário que ele cresça e eu diminua. Olha. Até as estações do ano foram levadas em consideração na criação destas solenidades. Fantástico. Natal também que nos lembra um personagem fantástico, para mim pelo menos, que é São José, né, que tem um papel importante nesse dia de Natal, né, e que aparece poucas vezes nos textos bíblicos, hein? Quase nada. Mas, por sua vez, é um texto intenso, hein, que onde José ali... Um homem justo, diz tudo a Escritura, que aceitou um papel, de certa maneira, secundário. Não ser o pai biológico de Jesus. Bem, isso dizemos nós católicos. Sim. Já a ala protestante Diz que é pai. tem outra explicação. Uma coisa é certa, a divindade de Jesus não é uma questão de biologia, não é uma questão de sexo ou não sexo, é uma outra questão. Se José não foi o pai de Jesus, não é porque a atividade sexual não tenha valor diante de Deus. É porque ali com Jesus se iniciava uma nova criação. Aquilo que o homem não se pode dar. Sim. Você, se fosse casado, podia fazer um outro homem, mas fazer o Filho de Deus, não. Sim. Isso só o Espírito, né? Só Deus. Só Deus. Certo? Exatamente. E José nesse aspecto aí, como que ele lidou com essa situação toda, de acordo com os textos bíblicos, como que do texto bíblico nós podemos entender o papel de José nesse processo de nova criatura? Bem, a Bíblia não nos dá muitas pistas, não é? São José é o protetor da igreja porque foi o protetor da Sagrada Família. Nós não sabemos nada mais nem a respeito da morte de São José e nem quando se deu esta morte. Imaginamos que ela se tenha dado
antes da vida pública de Jesus, porque Jesus é sempre conhecido na vida pública com o nome insólito de filho de Maria, quando o comum seria filho do pai, e com o nome do pai, não da mãe. Isso significa que provavelmente Jesus morreu antes, José tenha morrido antes da vida pública de Jesus, que antes de começá-la foi discípulo do Batista. Ah, sim? Jesus. Sim, Jesus. Não é? Tá certo? Tá certo. Nós temos quanto tempo ainda no nosso programa? Só um minuto? Bem, mas é intervalo e depois nós temos mais a segunda parte, não é? Então vamos fazer o intervalo já e voltamos logo a seguir.